Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 5/12, nós vamos meditar de Gálatas, do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos finalizar o livro de Gálatas, né? E nós vamos começar falando sobre a nossa filiação em Cristo, que Paulo vai deixar muito claro isso para aquela igreja, né? Inclusive falando sobre o fruto do Espírito, vai falar sobre as obras da carne, né? Nesse finalzinho aqui do livro de Gálatas. E ele diz, pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob cuidado de tutores, curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Nós falamos sobre isso, né? Sobre essa herança de nos tornarmos filhos, lá em Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. E outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltado outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias, meses, tempo e anos, receio de vós, tendo eu trabalhado em vão para conosco. Sede qual eu sou, também eu sou como vós, irmãos, e assim vos suplico. Em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo e nem desgosto. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos observava não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso, pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. Então havia uma ansiedade, né? Havia uma expectativa de Paulo em relação ao crescimento espiritual dos irmãos ali na galáxia, né? Os Gálatas. E eles meio que decepcionaram Paulo, e Paulo expressa isso muito bem, né? Ressalta os pontos positivos, mas não passa a mão na cabeça deles, deixa muito claro aonde eles precisavam melhorar. E aí ele vai fazer aqui uma alusão à questão de Sara e Agar, nessa alegoria das duas alianças, né? Que é a aliança
em relação, né, da carne e aliança em relação à promessa. Veja só, dizei-vos vós o que quereis estar sobre a lei. Acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Então, da mulher escrava era Agar e da mulher livre, Sara, sua esposa. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Foi o jeitinho, não é? Havia uma promessa sobre a vida de Abraão, que ele seria pai de muitas nações. E o tempo foi se passando e nada de vir filho. Sara, sua esposa, era estéril. Então, tiveram a brilhante ideia de Sara ceder a sua escrava para que Abraão tivesse um filho através da escrava. Foi esse jeitinho. Não eram brasileiros, mas deram um jeitinho. E esse jeitinho tem sido alvo até os dias de hoje de dificuldade nos relacionamentos humanos. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante uma promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém, lá de cima, é livre, o qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, estéril, o que não dás à luz, exulta e clama. Tu que não estás de parto, porque são mais numerosos filhos da abandonada do que das que têm marido. Isso é algo que foi declarado em Isaías 54:4. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então, essa perseguição nós vimos lá em Gênesis 21:9. Contudo, o que diz as Escrituras? Lançai fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Isso foi uma decisão que Sara tomou e comunicou a Abraão, e Abraão disse a ela: a escrava é tua, faze o que bem queres fazer. Então tá lá em Gênesis 21:10. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre, né? E aí ele vai fazer agora essa questão da lei e de Cristo. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que vós deixardes de circuncidar. Cristo de nada vos aproveitará. De modo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão e nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então aqui nós vimos que era um problema eminente ali na igreja de Gálatas. Por quê? Os judeus queriam que os gálatas gentios se submetessem à circuncisão. Assunto que foi tratado lá no livro de Atos, né? No concílio dos apóstolos, e ficou decidido que não era necessário para a salvação. Nada estava ligado à questão da circuncisão. A circuncisão era, sim, uma promessa, um selo apenas para os judeus. Então, isso, assunto resolvido, mas, infelizmente, lá na galáxia,
na igreja dos Gálatas, nós tivemos essa discussão e este problema. E aí nós vamos ver que a liberdade é limitada pelo amor. Paulo diz assim: porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros em amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso, né, os mandamentos está lá em Levítico 19:18. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não seja mutualmente destruído. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis as concupiscências da carne, porque a carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras, em outras versões está atitude, da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, que está ligado à sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta. Ou seja, a lista é infindável, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. E tais aqueles que isso praticam. Mas o fruto do Espírito, né? Então, para você entender melhor o que é o fruto do Espírito, é o caráter de Deus implantado em mim. Qual que é esse? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e, por último, o domínio próprio. Então, olha que interessante aqui. O que Paulo está falando para os Gálatas? Que você deve decidir, é sua a escolha, qual estilo de vida que você vai ter. Se o seu estilo de vida vai refletir as obras da carne, e você percebeu que é uma lista infindável. Aqui nós temos a citação de 15 itens, mas ele fala, né? Não é só isso, ele deixa a lista aberta, né? Coisas como estas. Então você pode acrescentar outras coisas. Mas você pode escolher e decidir ter o fruto do Espírito, que é o caráter de Deus implantado em nós. Isso não é natural, isso não é um passe de mágica. Isso é uma escolha, uma atitude, uma determinação. Todos os dias eu escolho viver obras da carne ou viver com o fruto do Espírito. E aí ele fala, né, o fruto do Espírito, enquanto que ele cita 15 obras da carne, nós vimos a citação de 9 fruto do Espírito, né? Então aí nós também podemos lembrar dos 9 dons espirituais que nós vimos lá no livro de Corinto. E se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito, e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. E aí ele vai falar no capítulo 6 sobre esse auxílio mútuo. O que é esse auxílio mútuo? É a minha responsabilidade pessoal, né, em decidir viver não viver as obras da carne, mas sim o fruto do Espírito e, consequentemente, né, ter um espírito de brandura e me guardar em relação a não ser, né, tentado, não cair em tentação, porque é uma escolha diária. Então ele diz assim: levai a carga um dos outros. Então, quando eu decido ter o fruto do Espírito,
eu começo a ter atitudes que correspondem a esse fruto do Espírito. Então você talvez não pode ver o fruto do Espírito em mim, mas você vê a minha atitude que reflete o fruto do Espírito. Olha só, então ele fala que eu vou ter um espírito de brandura, de calma, né? E ele fala que eu vou automaticamente levar a carga um dos outros, ajudar o meu próximo, meu irmão, cumprindo a lei de Cristo no meu dia a dia. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. E aí ele fala uma premissa, né, que é o princípio da semeadura, que nós já falamos aqui a respeito disso. Jesus, ele frisa muito que o que o homem semear, isso também ceifará. Para ser mais claro, consequência, não é? E ele diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganei, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não adianta semear abobrinha e colher chuchu. Não acontece isso, não é? Então, semear coisas ruins, você vai ter uma colheita ruim. E quando nós falamos lá no devocional, nos nossos evangelhos sinóticos a respeito de semeadura, eu falei que quando você semeia uma semente, você não recebe apenas um fruto. Então, precisamos refletir. Imagine que você semeie um carocinho de milho. No mínimo, um pé de milho vai nos dar 3 a 4 espigas de milho. E cada espiga de milho, quantos milhos tem? Então, a semeadura e a colheita, ela não é automática. Então, quando você semeia algo ruim, isso vem multiplicado, querendo você ou não. Se você semeia coisas boas, isso também virá de forma multiplicada. E aí ele fala, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. E aí Paulo, por último, né, finalizando o texto de Gálatas, ele vai se gloriar na cruz de Cristo. Mas longe de mim esteja de gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos quanto andarem de conformidade com esta graça, paz e misericórdia, sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Em outras versões, as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que somos e tudo que temos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.